Toda semana eu pego um balancete analítico de cliente em meia hora, eu tenho um modelo gerencial completo na mão. DRE comparativa, balanço patrimonial, fluxo de caixa, indicadores, diagnóstico executivo. Tudo amarrado em fórmula, rastreável até a célula de origem, pronto para reunião com a diretoria. Esse fluxo aqui faz parte da minha rotina de hoje. E hoje eu vou abrir ele inteiro para você, do começo ao fim, sem cortar nada. Você vai ver o arquivo bruto, um balancete bruto entrando dentro do Claude, vai ver o prompt que eu uso, vai ver o Claude Desktop trabalhando e vai ver o resultado abrindo aba por aba depois que o Excel for gerado. Se você é contador, controller, CFO ou se você é empresário e depende de relatório gerencial para tomar decisão, esse vídeo é para você. Antes de começar, para quem está chegando aqui no canal, meu nome é Jonathan Pires, eu sou contador, consultor empresarial de grandes empresas, já atuei como controller, CFO a Service e hoje eu toco a Optimus Advisor aqui em Atlanta, atendendo empresas brasileiras e americanas. E aqui no canal eu mostro como o Cloud entrou na minha rotina de trabalho, não como brincadeira, não como teste, mas como ferramenta que entrega valor real todo dia. E o vídeo de hoje é exatamente isso, um caso real, anonimizado, é claro, do tipo de trabalho que eu faço para os meus clientes. Então vamos lá, me segue aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que vai ser o arquivo, né, origem que eu vou utilizar para fazer esse teste aqui com vocês. Então, eu gerei aqui um balancete de um cliente. Aqui, por questão de LGPD, né, e responsabilidade, eu anonimizei o nome do cliente, então estou chamando aqui de distribuidora modelo limitada. Eu gerei o balancete com 24 competências, né, de janeiro de 2024 a dezembro de 2025. E aqui ele é aberto, deixa eu ver quantas contas ele tem aqui nesse movimento de 24 balancetes. Ele tem 3.672 contas, tá? Cada balancete aqui com movimentação entre os meses, o saldo acumulado, as competências, né? Então esse aqui é o arquivo que a gente vai usar para usar ali dentro do Claude, ok? E além desse balancete que eu mostrei, eu quero mostrar para vocês também o prompt que eu vou usar aqui, né? Não tem como eu passar porque ele ficou muito grande, é um prompt que eu fui refinando com o tempo, né? Que eu fui usando. Então vamos lá. Ele coloquei aqui no TXT, então é um prompt, né? Que eu dou várias regras de como eu quero que ele construa todas as demonstrações financeiras, análises, como é que eu quero que ele traga padrão de cores, como é que eu quero que ele faça deparo das contas com as rubricas contábeis das demonstrações financeiras, aí passa aqui pela DRE, tá vendo? Passa pelo capital de giro e ciclo financeiro e por aí vai, tá vendo? Então ele é um prompt bem grande, esse prompt aqui que eu vou usar para a gente testar ali dentro do Claude. Então vamos lá, pessoal, vamos para a parte que interessa agora. Então, estou com o meu Claude Desktop aberto. Se você ainda não sabe o que é o Claude ou como usar o Claude Desktop, me acompanhe aqui nesse canal que logo eu vou trazer vídeos, né, dessa parte mais básica, né, de como funciona a ferramenta, de como é que você cadastra, como é que configura, como é que traz ali as skills necessárias para dentro dele, como é que você deixa uma memória para você trabalhar e ter mais produtividade no dia a dia. Mas hoje, esse não é o foco é mostrar como a gente consegue pegar um balancete e transformar em uma modelagem financeira completa, certo? Então vamos lá. Tá aqui a tela do Claude, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Simplesmente eu vou selecionar no meu desktop aqui o balancete. Ixi, ele tá até escrito errado aqui, balance. Escrevi errado aqui na hora de, de salvar. Vou copiar aqui o meu prompt e vou simplesmente colar aqui, ó, no corpo do Claude. Vou usar aqui o Opus 4.7, depois no outro vídeo eu trago para vocês a diferença desses modelos aqui, tá bom? E aí a gente vai colocar para gerar agora. Ele vai demorar um tempinho, eu vou narrando aqui um pouco e vai ficar bem grande essa geração aqui, deve demorar mais do que 30 minutos. O editor vai dar uma acelerada no vídeo aí para vocês chegarem no resultado final daqui a pouco, ok? Então depois que a gente dá o ok, ele começa a trabalhar, ele vai ler todo o prompt ali,
vai ler o arquivo, vai começar a pensar e ele daqui a pouco vai aparecer na lateral aqui as tarefas que ele vai, quais as etapas de tarefas que ele vai começar a trabalhar aqui para entregar esse produto final, ok? Então vamos lá, vamos aguardar um pouquinho aqui. Ele está sinalizando ali que está trabalhando, tá vendo aqui? Executando o comando. Deve demorar aí entre 30 minutos e 40 minutos para gerar isso aqui. Mas uma modelagem financeira dessa, nesse caso aqui são de 16 abas, né? Com análises. Se você for fazer isso aqui sem o uso de uma inteligência artificial, eu faço isso há quase 20 anos, você demora aí pelo menos, com essa complexidade aqui, pelo menos umas 4 horas. 4, 5 horas, assim, porque você tem que amarrar. Mesmo que você já tenha feito o modelo anterior e simplesmente pega o balancete e coloca ali para ele replicar, você tem que sair fazendo uma revisão completa em todas as fórmulas e tudo mais. Isso demora. E mesmo que ele gaste meia hora, é muito mais rápido do que essa atividade que a gente sempre fez aí, né? Para quem trabalha como contador, como CFO, como controller. Aqui, vocês estão vendo aqui que tem uma pastinha chamada Cloud para Contadores. É uma pasta, é um projeto que eu abri com esse nome para fazer esses testes aqui para os vídeos do canal. Depois, um outro vídeo eu trago para vocês também como é que a gente faz isso, tá? Tudo isso que eu estou fazendo aqui vai ficar no histórico dessa pasta aqui. E na próxima vez que eu fizer um teste equivalente, ele já vai reconhecer pelo histórico coisas parecidas que eu já fiz e vai facilitar o trabalho, inclusive. Bom, enquanto ele gera aqui, o editor depois vai dar uma acelerada, eu vou pegar um refrigerante aqui. E, na verdade, é isso que vocês devem fazer, tá? Aqui eu estou na frente do computador olhando porque eu estou gravando esse vídeo para vocês, obviamente. Mas no dia a dia, como é que funciona? Eu coloco para gerar e eu vou fazer outra coisa. Eu vou abrir um e-mail, vou fazer uma reunião com o cliente, vou minimizar essa tela aqui, vou fazer uma outra demanda. É um assistente, um agente trabalhando para você. Quando finalizar, ele sobe uma tela aqui. Se tiver minimizado, ele sobe uma tela avisando para você que está pronto, ok? E é o que eu vou fazer agora. Eu vou tomar um café, vou tomar um refrigerante, daqui a pouquinho eu volto. É claro que o editor vai cortar essa parte aqui, vai acelerar, vai ficar muito mais... você não vai ver todo esse tempo aqui que eu vou sair e voltar, ok? Vamos lá. Alguém aceita? Estão servidos? Agora olha só, olha que interessante aqui, ó. O que já mudou? Tá vendo aqui na lateral? Ele trouxe aqui uma lista de atividades que ele vai fazer, ó. Ele está dizendo aqui, ó, que ele leu todo o prompt que eu dei para ele, já leu o arquivo, entendeu? Fez uma análise ali, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, ele dividiu em 7 etapas. Primeiro ele vai construir a database, depois ele vai construir os parâmetros do DEPARA gerencial, depois ele vai construir a DRE anual e mensal, vai construir o balanço patrimonial comparativo, mais o mensal, mais a DFC, vai construir a análise de capital de giro, indicadores, análise do ponte, vai construir análise de top movers, diagnóstico, pivot table se for necessário. Pivot table é tabela dinâmica, né? Dashboards, vai trazer ali uma aba de auditoria para auditar tudo isso que ele está fazendo, porque eu coloquei no prompt para ele, além de fazer toda a rastreabilidade de forma, ele fazer uma auditoria disso que ele está fazendo também. Uma capa e, por fim, ele vai aplicar um teste de validação em consistência para ter 100% de certeza que vai ficar tudo certo isso, ok? Olha só, ele já sinalizou aqui que já terminou a primeira etapa, que é a construção da base de dados, né? Com um cruzamento de colunas ali, né? O que ele está fazendo ali? Ele está fazendo um DEPARA, né? Ele está pegando as contas analíticas e mapeando essas contas analíticas para as rubricas contábeis do balanço patrimonial da DRE, para a DFC, para os indicadores. Essa parte ele já matou. Agora ele está transformando todo esse mapeamento em parâmetros que ele vai utilizar como premissas básicas para fazer, depois montar DRE, coisas que todo mundo faz quando a gente vai montar uma modelagem financeira do zero, ok? Mas olha que interessante, já matou o primeiro passo. Mas enquanto ele gera aqui, uma coisa legal para eu falar é que, como eu disse anteriormente, esse balancete é o balancete de um cliente. Eu anonimizei ali, né? Então os dados que estão ali são dados reais. É claro que eu usei um fator ali, eu peguei todos os números do balancete e multipliquei por um fator para não ficar exatamente igual ao balancete original, tá? Para que
as informações ficassem 100% anonimizadas aqui para a gente fazer esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. É importante, enquanto ele gera aqui, eu trazer um ponto de atenção sobre LGPD. Nenhum dado de cliente real pode entrar dentro da sua IA, né, sem passar por um processo de anonimização antes, né? Ou seja, nome da empresa, CNPJ, valores absolutos quando o caso pede, descrições que possam identificar o cliente, tudo isso tem que passar por um processo de tratamento antes de jogar aqui. Então, você já sabe, né? O público que está assistindo aqui, se você chegou até aqui, você deve ser um profissional da área de finanças e contabilidade, você sabe que a LGPD não é opcional. E o sigilo profissional do contador também não, né? Então, depois eu vou gravar um vídeo dedicado a isso, as melhores práticas para usar IA na rotina contábil, sem comprometer dados sensíveis de cliente e também explicando as diferenças, né, das contas do cloud. Se você usa uma conta gratuita, com certeza, se você jogar uma informação real lá, a Anthropic vai usar esse dado para treinar a IA. Então, tem algumas assinaturas um pouco mais caras que, pelo menos no contrato de assinatura com a Anthropic ou com outras IAs que vocês utilizaram aí, as assinaturas mais tops, mais premium, né? Não tem essa questão de ele usar os dados para treinar a máquina, que no caso do Cloud vai ser as contas Max, Enterprise ou Teams. Depois eu trago um vídeo falando disso aqui, tá bom? Ó, já está na terceira etapa, está construindo a DRE. Olha só, ele já terminou a DRE anual e a mensal, e agora está construindo o balanço patrimonial da DFC. Outra coisa também que é uma dúvida que pode surgir, Jonathan, esse prompt aqui, ele vai atender especificamente tudo, né? Qualquer balancete que a gente jogar aqui vai funcionar? Olha, você vai ter que testar, né? Se você tiver acesso a esse prompt aqui, depois, mais para o final do vídeo, eu vou trazer como é que eu vou disponibilizar esse prompt para vocês. Mas esse prompt ele foi criado personalizado para a realidade desse balancete, entende? O objetivo do vídeo aqui não é dar uma massa de bolo pronto para vocês, é mostrar o potencial da ferramenta, tá? Mas falando do balancete, ele é um balancete típico que sai de qualquer RP brasileiro. Vou citar aqui, não tem problema nenhum citar alguns nomes de RPs, né? Então, TOTOS, SAP, Sankhya, Senior, qualquer um. Você tem aqui as colunas padrões de competência, código da conta, descrição, natureza, débito e crédito, saldo anterior, débitos do período, crédito, saldo atual. Então, eu mostrei isso lá no início, mas eu estou reforçando aqui caso alguém esteja com essa dúvida. Então, esse prompt ele foi desenhado para a realidade desse cliente, para a realidade que eu gosto de trabalhar e de analisar, mas você pode criar um prompt aderente àquilo que você faz no seu dia a dia, tá bom? Se você pegar esse prompt aqui, um balancete aí que você tem e fizer o que eu estou fazendo aqui, provavelmente vai trazer algo muito parecido do que ele está fazendo aqui, tá bom? Outra coisa importante para falar, antes que vocês me perguntem, mas você foi ali e mexeu no balancete. Não, o balancete ali ele foi gerado, a única coisa que eu fiz, eu mudei a cor ali das colunas, tirei o nome da empresa, tirei o CNPJ e apliquei um fator de multiplicação sobre os saldos para não ter nenhum tipo de número parecido com os números reais da empresa, tá bom? Então eu não limpei nada, não consolidei nada, não classifiquei nada. Ali só está informação bruta, eu fiz esse pequeno ajuste, esse pequeno processo de anonimização de dados, que é o que a gente chama de tratamento de dados, é a saída bruta. Exatamente como sai do sistema de qualquer RP, ok? E o motivo de eu trabalhar com arquivo bruto é muito simples. Se eu já tivesse que tratar o balancete antes de jogar no Cloud, eu já teria gasto metade do tempo, então não faria sentido nenhum usar IA. O fluxo que vocês estão vendo aqui só faz sentido se ele aceita o arquivo cru, tá? Então é bem importante. Claro, se você quiser dar uma mexida antes, fazer um tratamento antes para jogar aqui, claro, qualquer coisa pode ser feita e é bem-vinda para você otimizar o tempo. Eu só acho que não faz sentido, já que você tem uma ferramenta que ele consegue substituir as horas que você tinha para fazer todo esse processo, e ela pode fazer isso para você enquanto você toma uma Coca-Cola, um café, vai para uma reunião, ou então você deixa rodando aqui e vai, sei lá, se está próximo da hora do almoço, e você é uma pessoa que faz academia na hora do almoço, você deixa rodando e vai para academia, ou vai almoçar, quando você voltar o negócio está pronto, ok? Olha só, pessoal, ele está dizendo aqui que ele já terminou de construir o balanço patrimonial comparativo,
né, mensal e DFC. Agora está conseguindo os KPIs, os KPIs. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar. Olha só, se você quiser ver como ele trabalha, olha só, tá vendo aqui que ele está dizendo que ele está agora fazendo a etapa de KPIs, é que ele já sinalizou, ele está calculando o capital de giro, indicadores e o diagnóstico do point. Se você clicar aqui, ó, você consegue ver ele trabalhando, quer ver? Ou não? Ah, não. Exatamente aqui não, mas geralmente ele traz, tá? Os comandos com que ele está trabalhando aqui. Nesse caso aqui, como é algo aritmético mais simples, não necessariamente ele está mostrando aqui, tá? Mas enfim, vamos baixar a ansiedade e vamos ver ele trabalhando aqui. Olha só, terminou mais uma etapa, terminou de construir o capital de giro, indicadores, análise do point, né? Então, ele está fazendo agora as outras sheets aqui, trazendo ali análise de top movers, diagnóstico, pivot tables, dashboard, auditoria e a capa. Já está terminando, tá mais rápido do que eu tinha pensado antes. Bom, pessoal, eu já está aqui nas etapas finais, né, de geração. Olha só, ele já terminou de construir aqui a parte de análise dos top movers ali, do diagnóstico, as pivot tables, que vão ser base para fazer as tabelas, os gráficos dinâmicos, um dashboard simples, mas é um dashboard que pode ser apresentado numa reunião com a diretoria, com o conselho, auditoria, a capa. E agora ele está fazendo a validação final. Lá no prompt, deixa eu voltar aqui para ficar a tela grande aqui, para não ficar esquisito. Então lá no prompt, todas aquelas etapas e capítulos que você viu lá, eu coloquei, no final eu pedi para que depois que ele fizesse todas essas abas, toda essa amarração, todas essas análises, ele atuasse como um agente auditor, auditando o próprio trabalho dele, para verificar se tem alguma inconsistência de amarração de fórmula, de zeramento de balancete, se, por exemplo, o balanço patrimonial ativo e passivo está zerando, se o resultado da DRE, quando é transferido ali para o patrimônio líquido, quando a gente faz isso, se ele fecha passivo mais patrimônio líquido e se esse totalizador fecha, né, com um número equivalente ao ativo e por aí vai. Tem uma série de checagens que eu pedi para ele fazer, é o que ele está fazendo aqui agora, né? Ó, vamos aguardar mais uns minutinhos aqui, ele está na etapa final aqui de validação. Quando ele finalizar, vou voltar aqui para a tela maior também. Quando ele terminar essa parte de validação, ele vai trazer uma mensagem ali de que o trabalho está finalizado e vai trazer um link de um arquivo em Excel, né? Como o balancete que eu coloquei foi um balancete em Excel, e lá no prompt eu sinalizei que eu gostaria que ele fizesse tudo isso em Excel, inclusive citei a amarração de fórmula, ele vai disponibilizar esse link. Quando eu clicar nesse link, ele vai abrir dentro do Cloud Desktop mesmo ali, numa pré-visualização de tela, o Google Sheets desse Excel. Claro que depois, se você quiser baixar, né, ele para sua máquina e ver, não tem problema nenhum. Outra coisa bem interessante para a gente visualizar aqui, enquanto ele trabalha, é o seguinte. Enquanto ele está nessa etapa 7 aqui, tá vendo que ele fica trazendo aqui, que ele está trabalhando numa etapa específica? Aqui, quando ele sinaliza assim, ó, executou ou está executando 9 comandos, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que são como 9 agentes trabalhando, cada um fazendo uma coisa específica. Porque o prompt... Vixe, meu cachorro tá bebendo água aqui, por isso estão escutando esse barulho aqui de... né, meu amor? Então, quando ele traz isso aqui, os comandos, ele quer dizer que ele tem como se tivesse 9 agentes fazendo algo específico que foi relatado ali naquele prompt. É como se você tivesse 9 assistentes, cada um fazendo um pedaço de alguma tarefa dentro dessa atividade gigantesca, porque vamos combinar, né? Eu peguei um balancete com uma base de 24 balancetes, 24 períodos, e estou pedindo para ele fazer aqui um trabalho monstruoso aqui, com 16 guias, tudo amarrado, com um monte de análise, gráfico, dashboard, né? Então esse é um trabalho muito grande. E ele, para otimizar o tempo dele, ele vai estratificando isso aqui nesses comandos. Em um outro vídeo eu posso trazer para vocês outros exemplos para mostrar
posso pegar um vídeo com uma coisa muito mais complexa para mostrar que ele demonstra que cada agente fazendo uma tarefinha específica, ok? Mas quando vocês virem isso aqui na tela do Cloud Desktop, é isso que está acontecendo nesse momento. Olha só, pessoal, ele trouxe aqui uma mensagem nova. Ele está dizendo aqui que ele fez uma auditoria. Ele fez uma auditoria sobre as 34.733 mil fórmulas que tem em toda essa planilha. E agora ele está verificando todos os resultados, o output, para ver se está tudo certo, entendeu? Então, isso faz parte daquilo que eu pedi para ele checar ali. Com certeza, durante essa feitura aqui, ele vai cometer algum erro ali, mas o Claude, inclusive essa versão do Opus 4.7, ele, mesmo que eu não colocasse isso no script, ali no prompt, ele faria isso. É uma atualização desse novo modelo que saiu tem poucas semanas. Poucas semanas no mês de... Hoje é dia 28 de abril de 2026, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aí. Bom, ele trouxe aqui que ele identificou alguns valores errados na DRE, né? No filtro ali do mês 12, que ele capturou apenas o movimento do mês de dezembro, ao invés do total acumulado do ano, né? Então ele vai corrigir isso. Se a gente clicar aqui, mesma coisa, ó, tem alguns agentezinhos trabalhando nisso que ele achou aqui. Muito legal, né? Vamos lá, pessoal. Já concluiu mais uma etapa aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Bom, ele está dizendo que ele fez uma correção aqui de alguns tipos de erros de números e corrigiu também a agregação anual dos valores na DRE. Vamos ver. Provavelmente ele já vai estar terminando aqui a entrega. Ó, trouxe uma mensagem nova aqui. Todos os 10 check pass de auditoria, né, foram feitos aqui. Então ele está agora movendo o arquivo, o workspace, né, e trazendo a versão final para a gente visualizar a entrega. Vamos ver. Olha só que interessante. Tá vendo aqui que na caixinha de progresso, né, ele já riscou todas as atividades. Ele está trazendo um monte de coisa aqui. Vamos ler rapidamente aqui. Então vamos lá. Ó. Modelo gerencial executivo concluído. As 17 abas foram entregues. 16 abas de modelo mais base balancete 24 meses, todas em ordem, com 34.733 fórmulas rastreáveis até a base contábil, 0 erros de fórmula, 0 valores colados, que é a visual de 16 a 16 abas aprovadas, cabeçalho institucional padronizado, aí trazendo aqui tudo aquilo que eu pedi para ele no prompt ali, né? Tá trazendo ali os 10 checkpoints que ele fez a auditoria, trazendo inclusive as diferenças de centavos que deu ali entre ativo e passivo, né? No balancete, contas não mapeadas depadas 0, enfim. Sumário executivo, já trouxe aqui inclusive um sumário aqui de algumas coisas que ele está antecipando aqui, ó, a receita líquida cresceu 7,8%, com EBITDA, né, de 5,1%, alavancagem operacional positiva, mas em desaceleração, enfim, traz alguns pontos aqui que seria a análise que um CFO faria. Trouxe aqui top 3 riscos sinalizados pelo diagnóstico executivo. Tudo isso vai estar no arquivo, vocês vão ver, mas ele já traz aqui também para te dar uma prévia. Trouxe aqui algumas observações metodológicas. E é isso. Onde que está o arquivo agora? Vamos subir. Deve ter um link aqui em cima. Vamos olhar. Ó. Tá vendo? Quando ele entrega, ele disponibiliza um link assim, você clica, ele já abre em formato do Google Sheets aqui, né, do Excel, né? Então olha só que legal. Ele trouxe uma capa, e aí a capa ele tem aqui indexação por hiperlinks para você andar em qualquer uma das guias, né? Aqui obviamente não vai funcionar porque eu estou usando o Google Sheets, mas se você baixar o arquivo em Excel aqui, você vai conseguir ver, ó. Então já sinalizou tudo que eu tinha pedido para ele, você vai clicando aqui, ele vai abrindo, mas vamos passando aqui, ó. Trouxe uma aba de parâmetros, que aqui nada mais é do que o depara, né? Quer dizer,
são parâmetros que ele vai usar inicialmente ali para fazer os cálculos, né, com benchmarks e tudo mais. Aqui ele tem uma guia de deparo do balancete analítico para cada uma das rubricas gerenciais, né, os grupos, os blocos, né. Depois ele começa pela DRE comparativa, que é um modelo que vocês já devem estar acostumados aí. Traz uma DRE no mesmo formato, mas trazendo aqui os resultados mensalmente para você ver a evolução, ver a análise de tendência. Um balanço comparativo, ele comparou aqui dezembro de 2025 com dezembro de 2025 com dezembro de 2024, com análise vertical, análise de variação, né? E trazendo aqui um sinalizador aqui do que cresceu, do que variou para cima e para baixo. A mesma estrutura, mas trazendo aqui uma evolução mensal do balanço patrimonial, uma DFC na metodologia indireta, traz aqui uma sinalização do capital de giro da empresa, alguns indicadores e KPIs, análise do point. Ó, se colocar o mouse para o lado aqui, você consegue ver. Uma análise aqui de top movers, né? As maiores variações de despesa em 2025 e 2024, ele vai lista aqui com as contas para você ver depois. Traz um diagnóstico executivo, então, por exemplo, ele trouxe aqui alguns blocos, né? Bloco de rentabilidade, trouxe aqui alguns insights. Opa, o que aconteceu aqui, cara? Tá aqui. Traz alguns blocos relacionados à rentabilidade, liquidez e solvência, eficiência operacional, estrutura de capital, qualidade dos resultados, riscos analisados, muito legal, tá vendo? Já traz alguns insights aqui que você pode já levar isso para falar com o seu diretor. É claro que depois vou trazer um disclaimer aqui, né? Quando a IA traz um trabalho pronto como esse, como nesse caso aqui eu já testei várias vezes, eu sei que ele vai estar muito aderente. Mesmo assim, eu nunca vou pegar esse resultado aqui do jeito que está e vou levantar com o computador e vou na mesa do diretor apresentar para ele. Você nunca vai fazer isso. A IA está aqui para facilitar o seu trabalho, fazer você perder menos tempo, mas isso não tira a responsabilidade do contador, do consultor, do auditor de revisar esse trabalho. Bom, ele trocou aqui algumas horas de trabalho por 30 ou 40 minutos de trabalho. Não custa nada você gastar mais 30 minutos ou uma hora para você revisar tudo isso aqui, para ver se faz sentido. É bem importante, tá? Continuando, depois ele traz aqui uma aba dos pivotes exploratórios aqui, né? Eu acho bem legal aqui, traz aqui grupos aqui das principais contas de despesa por conta e por ano, algumas análises que eu curto. Traz um dashboard, o dashboard aqui ele não ficou tão legal aqui porque ele está no Google Sheet aqui, mas se você baixar para o Excel, ele vai trazer, era para ter alguns gráficos aqui. Deixa eu ver se os gráficos estão em algum outro lugar. Só um minutinho. Aqui ele traz a auditoria, que ele trouxe no início, e o balancete original. Vou ver se tem mais alguma coisa. Interessante que ele deveria ter trazido, sim, os gráficos. Deixa eu baixar esse arquivo aqui. A gente ver o que está acontecendo. Vou abrir ele em Excel aqui. E deixa eu voltar para a tela aqui. E configurar aqui só para vocês conseguirem ver a tela do Excel. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Ó, como eu disse, ó, olha só no Excel a diferença. No Excel você consegue clicar aqui nos hiperlinks e ele vai mandando, tá vendo? Para as guias. Mas vamos deixar até o final ali, porque ele não trouxe, por exemplo, a Atlas, sim, tá vendo? É que no Google Sheets não aparece. Olha só, aqui no dashboard, olha como tá mais bonito aqui. Trouxe um dashboard bonitão e tem uns gráficos que não estão funcionando. A gente tem que ver o que está acontecendo. Tá. E olha só, olha que interessante. Já vi aqui que não está funcionando os gráficos, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se vai funcionar. Senão eu vou pedir para ele corrigir isso. Então vamos lá. Eu já vi que aqui no dashboard, por exemplo, ele não trouxe os gráficos, né? Então a gente vai pedir para ele corrigir isso. Então a gente fecha aqui e a gente traz. Percebi
que na guia dashboard os gráficos não estão funcionando. Verifique e corrija, por favor. Olha que interessante, né? Isso reforça aquilo que eu disse. Você nunca vai pegar um trabalho feito por uma IA e vai... vou baixar o arquivo, mandar por e-mail e o meu diretor vai ver, meu chefe vai ver. É importantíssimo que você passe o olho e verifique se tem uma coisa que não ficou legal, tá? Mesmo com esse erro que ele apareceu aqui, no outro teste que eu tinha feito, que eu postei no LinkedIn, ficou perfeito, ele já trouxe de cara, né? É tudo certinho. Nesse teste aqui ele não trouxe corretamente. Mas isso só mostra que o trabalho do contador, né, do profissional de finanças, não vai ser substituído por uma IA. Você vai ter que usar seu julgamento, a sua capacidade de pensar, para ver se tem uma coisa que faz sentido ou não, ok? Esse aqui foi um bom exemplo. Vamos voltar para lá. Ó, já sinalizou aqui, ó, encontrei o problema. Os rótulos das seções do dashboard foram escritos por cima dos dados auxiliares dos gráficos, mesma linha. Vou reconstruir o dashboard movendo os helpers para uma área isolada e recriando todos os gráficos. Ok, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para fazer isso. Ó, ele adicionou mais um capítulo aqui, ó, de tarefa que ele tem que fazer. E ele reescreveu como corrigindo o gráfico do dashboard. Vamos ver quanto tempo ele gasta para fazer isso. Aqui, vamos ver quanto tempo ele gasta aqui. O editor vai dar uma acelerada na tela, daqui a pouquinho ele mostra para vocês como é que ficou isso aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Ele não tinha gerado os gráficos, eu pedi para ele corrigir, né? Foi e voltou uma ou duas vezes e agora ele me trouxe aqui um resultado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, nós tínhamos passado aqui por todas essas guias já, né? Aí no dashboard, tá vendo aqui o espaço onde não tem nada? Se a gente abrir em Excel, provavelmente ele vai abrir os gráficos. Mas eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui, ó. Esses são os gráficos que ele vai trazer ali naquele lugar. Ele não traz aqui porque eu estou visualizando pelo Google Sheets. Se você baixar o Excel, ele vai conseguir te mostrar, tá bom? É isso, um pouquinho que ele está carregando. Cadê? Vou voltar para lá. Então aqui, ó, nessa guia dashboard, quando você baixar aqui, ó, para Excel, ele vai aparecer os gráficos aqui. Como ele está fazendo um preview aqui no Cloud Desktop, ele traz aqui, ó, nessa guia de charts aqui, olha só que legal. Trouxe um gráfico de linhas aqui de evolução mensal da NCG, do capital circulante líquido, saldo de tesouraria, as top 5 reduções de despesas, a receita líquida trimestral, os top 5 aumentos de despesa, aqui uma análise aqui do lucro líquido, né, de 2025 versus o lucro líquido de 2024, comparando com algumas rubricas, os indicadores de 2025 versus benchmark de mercado. Então é isso que ele traz aqui, pessoal. É um trabalho gigantesco, vocês viram que não dá para ficar na frente do Cloud Desktop para acompanhar isso aqui, mas ajuda muito no dia a dia. Eu sei o que você está pensando agora, eu quero esse prompt. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo a palavra modelo, que eu vou te enviar o caminho para você aprender a construir esse tipo de prompt do zero, ok? E, obviamente, você aprender como adaptar para a realidade dos seus clientes ou da sua empresa. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu vou trazer um caso real do uso do cloud na rotina de contabilidade, controladoria e finanças, sempre com um entregável que você pode aplicar no dia seguinte, sem teoria, sem enrolação. Então compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ver. Tem muito contador hoje fazendo isso aqui que a gente acabou de fazer juntos manualmente e que o cloud já entrega em alguns minutos. E quanto antes a profissão entender isso, o profissional de contabilidade entender isso, melhor para todo mundo. Então é isso, pessoal. Eu sou o Jonathan Pires, o Contador Global, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!